É o trabalho que mais se aproxima. Eu sei que é uma comparação muito complicada da gente fazer, Facinca, pensando nos títulos, na semana que foi aquela conquista de 2019, mas eu não estou comparando nem a maneira de ver futebol, mas o trabalho em si, o trabalho bem feito, o trabalho que ganha o grupo. É o trabalho que mais se aproxima do Jorge Jesus? Sim, mas a gente tem que também colocar o seguinte, o resultado e o título de 2019, ele se potencializou por uma coisa chamada Libertadores. Libertadores hoje ela é a maior obsessão de qualquer clube brasileiro. Tudo se pauta em cima da Libertadores e, na minha visão, com razão. Porque ela é o suprassumo, o que te dá a maior visibilidade, o que te dá a estruturação, o que te dá o sonho de jogar um Mundial de Clubes e toda a ambição de um clube de futebol, que é ser campeão do máximo possível. O que aconteceu naquele final de semana, de um título brasileiro, ele se potencializa pela conquista do sábado, não a do domingo. Porque em 2020 o Flamengo repetiu a mesma conquista. E a gente estava discutindo aqui agora o que aconteceu com o Rogério Ceni, que ganhou o mesmo do Jorge Jesus em termos de Campeonato Brasileiro. O título foi o mesmo, mas só que um ganhou a Libertadores. Não foi o mesmo. Hã? O trabalho também não foi o mesmo. O Flamengo bate campeão com o Jorge Jesus com 16 pontos na frente do segundo colocado. Tudo bem, mas tudo bem. Com o Rogério Ceni, ele ganha com o pessoal com o celular na mão, ali que eu falei, vendo se o Internacional ia fazer um gol ou não. Mas no fim das contas ganhou. Sim, ganhou, mas você tem que ponderar isso. Claro, como você ganha, mas o como foi o 2019 se potencializou pela Libertadores, que o Flamengo se moldou como projeto desde 1981, que o Flamengo precisava daquilo, que sempre foi a geração de 81, que ela foi idealizada e moldada não só pelo Zico, mas pelo que ganhou com o Zico. Sim. Porque se o Zico ganhasse só 4, 5 brasileiros, beleza, mas ele ganhou o Campeonato Mundial. Sim. Ele decidiu a Libertadores contra o Cobreloa em Montevidéu. Então, pera um pouquinho, aquela geração ela foi potencializada pelo que ela conquista em campo. Quantos outros times também não ganham? Antes do Flamengo, o Internacional ganha 3 conquistas de brasileiro, mas não ganha Libertadores e não aconteceu nada. Entendeu? Tem lá a história maravilhosa, tudo, campeão invicto, mas assim, o título da Libertadores chancela trabalho. E o do Dorival passa por isso. Passa por ganhar uma Libertadores. O Flamengo é um clube resultadista. Se o Flamengo fosse um clube de projeto de técnico, talvez... O Flamengo ou o futebol brasileiro? Também, o futebol, mas já que o assunto é Flamengo, o Flamengo é um clube resultadista, não um clube de projeto de técnico. Se ele fosse um clube de projeto de técnico, talvez o trabalho do Domi fosse mantido, porque ele foi buscar um cara que era o assistente do Guardiola, um cara com ideias e com metodologia europeia, espanhola, etc. Trabalhou no Bayern a vida toda, montou os... Deveria ter continuado. E o Flamengo foi trocando técnico a cada momento que ele se sentia inseguro, que o resultado em campo, principalmente pela diferença de você brigar ou não por uma Libertadores, aparecia. O Rogério foi eliminado da Libertadores. Aquilo pesou demais para que a torcida entrasse contra o Rogério, contra o Racing nas etapas de final. Aquilo ali foi uma tragédia, porque aquela Libertadores foi montada... E muitos também. E o Racing, o cenário bem inferior ao Flamengo. Não, imagina, não dava para comparar. Não há termos, não sentavam à mesma mesa de conversa em termos de capacidade. No ano seguinte ele faz uma primeira fase maravilhosa, repleta de recordes. Sim. Não é exatamente o resultado ali. E pesou. Porque o Zé fala uma coisa aqui que talvez ele tenha razão nisso. O trabalho do Renato Gaúcho, que foi um trabalho que degringolou no fim. E essa degringolada no fim, ela culmina com a perda da Libertadores. Talvez se ele mantivesse um nível um pouco melhor, o cenário pudesse ter sido diferente, ele talvez continuasse. Talvez se o cenário fosse... É lógico que o Si não joga, né? Sim. Nós estamos falando sobre hipóteses daquilo que acontece quando nós temos o resultado com título e sem título. Se o Michael tivesse feito um gol na final... Se o André não tivesse escorregado... Entendeu? Não, mas estou dizendo... Nós estamos falando sobre as hipóteses que, assim, ganhou, beleza... Vamos seguir o trabalho. Lá na frente a gente vê se vai dar certo ou não. Sim, mas... Mais ou menos o que aconteceu com o Rogério. Mas isso ilustra, mas o que eu tô falando... Fica pelo si. Um detalhe, se o cara sai ou continua. Então não é pelo trabalho. Mas é o que o senhor Sormani está falando. Se ganhar o título, você enxerga de forma diferente. O trabalho do Dorival é espetacular. Se não ganhar o grande título que espera... Eu acho que o Flamengo se ganhar uma Copa do Brasil, não serve? Depende, é ótimo, mas assim, o Flamengo é montado para ser campeão da Libertadores. Não adianta. O Flamengo está condicionado a isso. Em 2020 ficou um trauma de uma Libertadores que era para ser decidida com a torcida do Flamengo ou parte dela naquele momento no Maracanã.
era o cenário perfeito, é o quintal do Flamengo, era onde gostaria o Flamengo de comemorar o bicampeonato. Estava tudo desenhado, o Flamengo tinha o melhor time naquela ocasião e não ganhou. Em 2021, foi para o segundo quintal do Flamengo. Montevidéu, a memória de 81, o estádio todo em favor e não ganhou. Então, esses pesos, né, essas fagulhas que ficaram no Flamengo recentemente, de perdas de Libertadores, isso condiciona esse resultadismo e principalmente a permanência de técnico por lá. Só queria falar por exemplo, o Palmeiras aprendeu a ter um projeto por causa que o Abel também ganhou esses títulos importantes. Por isso até que eu antes do Abel, o Palmeiras não tinha projeto. Em Flamengo resultadista, entendeu? Sim, o futebol brasileiro é assim. O Palmeiras não tinha projeto antes do Abel. O Palmeiras era uma pizza de técnicos. Ele a cada 6 meses tinha uma fatia nova de técnico. Exatamente. E aí chegou o Abel, ele ganha, claro, mas aí se entende o porquê que ganha, como que ganha. E eu espero que o Flamengo continue com um técnico que, nesse momento, ele pode não ser o gênio da tática, da técnica, mas ele é o gênio, ou um dos, aqui no Brasil, de gestão de grupo. Que estava no ostracismo há 12 anos. Deixa eu só falar um negocinho. Fala, Sormani, Pedro, que eu quero mostrar uma tela em cima do Dorival, em cima do que a gente está discutindo aqui agora, de avaliação de trabalho, etc e tal. Se o Flamengo não ganhar nada, suponhamos que ele perca a final para o Atlético. Pode acontecer. É um jogo só. Pode acontecer. Ele pode chegar na final da Copa do Brasil e, de repente, perde para o Fluminense ou para o Corinthians. Pode acontecer. Eu não demitiria o Dorival por isso. São 3 meses de trabalho. Eu acho que a mesa aqui não. Hã? A mesa aqui eu acho que não. Sim. Só que a gente sabe que a banda não toca assim. Agora, ao final de 2023, se não aparecer nada, eu demito. Ah, mas aí, claro. Entendeu? Mas aí mesmo você tá jogando um bem. cenário maravilhoso de que ele fique um ano inteiro sem ter ganho o título no anterior. Ele não chega a abril se ele não ganhar o estadual. Ele é utopia em qualquer clube. Mesmo ganhando o estadual, se bater no final do ano, não ganhar Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileiro, sai. Mas eu acho porque o objetivo principal é ganhar títulos. Entendeu? Não é jogar bonito. É ganhar Libertadores. É ganhar títulos. Mas eu acho que o futebol brasileiro não proporciona isso. Muitas vezes, se você não tiver um bom resultado, é uma sequência. Se você tiver uma sequência de 3 resultados ruins e o seu time não estiver performando, como gosta de dizer o senhor Sormani, entendeu? Já tem a pressão. E o Flamengo, especialmente, o Flamengo tem a obrigação, entre aspas, nas entrelinhas, de jogar um futebol bonito. Se ele não jogar o seguinte... Por exemplo, imagina esse mesmo cenário no final do ano que vem, 2023. Flamengo jogando é o melhor time do futebol brasileiro. Todo mundo hoje, a maior parte das pessoas diz isso. Talvez a esmagadora maioria, né? Então, o Flamengo performando, né? No Brasileiro, performando na Libertadores e performando na Copa do Brasil. Ganhou o Campeonato Carioca. Aí chega na final da Libertadores, ele perde. Chega na final do Brasileiro, no finalzinho do Brasileiro, ele é ultrapassado por 1 ponto pelo Palmeiras. E na final da Copa do Brasil, ele perde também. Não, a gente entendeu. O que a gente está falando não vai chegar. Se ele ganha só o Carioca e ele começa a ir mal nas outras competições, ele nem vai chegar. Gente, pelo amor de Deus, tenta entender o que eu estou falando. A gente entendeu. Então, vocês não estão entendendo. Estou dizendo o seguinte, ele não é que ele não vai chegar. Se ele chegar nessa situação... E em 31 de dezembro não bater campeão de nada, mesmo jogando bem, mesmo encantando, não é que ele vai cair antes, ele vai cair no dia 31 de dezembro. Embora tenha jogado futebol encantador. E eu acho que tá certo, porque o futebol é competição. Você tem que ganhar alguma coisa. Um time que investe, que o Flamengo investe, o time que tem a torcida... Mas você tá falando 23. Você tá falando 23. Sim, não agora. Pra mim, se chegar agora em novembro, final de temporada, e não ganhar a Libertadores e Copa do Brasil, você entendeu? Muito obrigado, muito legal. Vamos jogar bem, mas... Eu estou projetando esse cenário. Mas ele tem que chegar na final dessas duas competições. Sim. Se não chegar na final, ele cai antes. Exato. Ele cai antes. Mas eu estou colocando esse cenário. Você me deu... O cenário ideal. Vai chegar na final da Copa. Esse mesmo cenário o ano que vem. O cenário... Só que ele não vai pegar o Palmeiras, o Flamengo, 14 pontos atrás do Palmeiras. Ele vai começar desde o começo. Sim. Tá, Flamengo, Palmeiras bate campeão de novo. Libertadores, o Atlético Mineiro bate campeão. A gente entendeu o que eu estou ponderando, trazendo para a realidade do futebol brasileiro ele nem chega até lá se ele não for campeão esse ano, entendeu? Sim, você está dando mais um ano para análise de trabalho. Eu estou dizendo o seguinte. Não vai nem acontecer. Dani, Libertadores. Desculpa, eu queria dizer o seguinte, eu não demitiria ele agora se ele não ganhar nada. Não demitiria. Eu concordo. Mas no ano que vem, se não bater campeão de um campeonato importante, aí é outra história. Coloca a palavra Libertadores como meta. Sim, aí é o mundo ideal. É isso, não. Aí é o mundo ideal. Vai depender da Libertadores. Sim. A gente vai saber o futuro do Dorival no dia 30 de outubro.
Então, qual o peso que tem tudo isso que a gente vai colocar na tela aí? Coloca a tela pra gente, por favor, de quando o Dorival chega, do que acontece com esse Flamengo. Só pra gente debater, não é essa. Essa aí é a classificação do campeonato a partir da 11ª rodada, é isso? Como é que tava lá atrás? Coloca aquela outra, por favor, com o que o Dorival já fez até aqui, pra gente dar uma lida. Porque, assim, eu posso ir citando aqui. Ele recupera um sistema defensivo que há muito tempo era um problema. Ele encaixa, olha aí, ó, saiu do 14º para a 3ª colocação do Brasileiro. Foi a segunda equipe que mais somou pontos nas últimas 16 rodadas, 33 contra 35 do Palmeiras. Levou o clube à final da Libertadores, encaminhou a classificação na Copa do Brasil, fez dupla Gabigol e Pedro funcionar como nunca, recuperou performance de jogadores como Rodinei, Everton Ribeiro, Léo Pereira. Onde é que tudo isso entra, Pedro? Nessa conta e quão distante é de onde deveria entrar? Infelizmente não entra na conta. A conta é simples, a conta é ser campeão. Isso eu concordo com você. Infelizmente, não é o que a gente acredita. Eu acho muito interessante porque a gente está repetindo aqui há algumas semanas. Essa lista é boa para ilustrar. Ele fez tudo isso. E mais do que a taça, o Dorival, ele já cai nas graças do torcedor, porque desde 2019 o torcedor passou a olhar o Flamengo assim. Temos o melhor elenco e queremos sempre o melhor futebol. Só ganhar o Brasileiro, por exemplo, com o Rogério não bastava. O Sormani lembra a hashtag lá, fora Rogério. Só ganhar uma Supercopa do Brasil do Palmeiras nos pênaltis não bastava. O Flamengo há muito tempo ficava naquela ansiedade, o torcedor do Flamengo ficava naquela ansiedade de ver o time se aproximar do jogo bonito de 2019. Não necessariamente repetir, as peças são outras, o modelo é outro. O Flamengo, pelas mãos do Dorival, ele se aproxima. Ele volta a ter o futebol vistoso, ele volta a entrar na pauta como o futebol mais bem jogado. A gente pode debater o Fluminense do Diniz, a efetividade do Palmeiras do Abel, a maturidade lá do coletivo, mas o futebol mais bem jogado passou a ser do Flamengo do Dorival. Isso já devolve o técnico do Flamengo, a figura do técnico do Flamengo aos braços da torcida. O Dorival é festejado como tal. Os antecessores não eram, nenhum deles foi. O Renato Gaúcho no iniciozinho e só, depois também parou de contar a história. O que acontece é, isso só vale para um primeiro momento. Quando for fazer o balanço lá do final da temporada, quando sentar a diretoria para resolver, o papo, infelizmente, no Brasil é esse. Ganhou? Não ganhou. Ah, mas eu acho que não é só no Brasil, não. Não, mas eu tô falando, o papo aqui, vamos trazer para cá, para a realidade. Isso aí, o Flamengo está inserido nesse contexto. O mundo inteiro está Tudo bem, mas o Flamengo está inserido nesse contexto. O Flamengo está inserido nesse contexto. Então, eu falei de gente do Brasil. Vai virar técnico. E a Libertadores, que é a nossa obsessão. E talvez o Dorival pague uma conta de uma frustração que vem de tempos. Porque no ano passado, o grande time do Flamengo, já era um grande time, não ganhou nenhuma das 3 principais competições. Sim. E não dá para mais um ano não ganhar nenhuma das 3. E esse ano não ganhou nada agora. O Dorival vai ter que pagar essa conta, porque também assumiu o risco assumiu o risco quando pegou o time dia 11 de junho. Então, Dani, o que eu acho é o papo caminha para isso, pelo que é o futebol brasileiro. Não é que a gente acha. Eu acho isso interessantíssimo. Eu queria ver, inclusive, o Dorival começando uma temporada com o Flamengo. Queria ver um ano de Dorival no Flamengo. Tempo para ter pré-temporada, tratando o Carioca como deve, sem querer aloprar, perdeu para o Fluminense na final, não presta. Brasileiro desde o início, dosando a Libertadores, sabe? Copa do Brasil. Por que o Abel teve isso no Palmeiras? Porque ele ganhou a Libertadores. Exatamente. Ele só teve isso no Palmeiras porque ele ganhou a Libertadores. Mas o Dorival sabe disso, mais bonito, mais português, trabalhava melhor. Nada disso. Se não ganhasse a Libertadores, um abraço. Então, para mim, o Dorival precisa carimbar. Eu acho que ele sai. Também precisa desse carimbo. Até porque, no imaginário, não é da nossa mesa, temos muito mais times que o Atlético. Muito mais time, vamos fazer muito mais pressão, temos a obrigação, nossa terceira final em 4 anos, temos que ganhar. Tem essa coisa ali que cerca o imaginário. Mas isso é o que tem que ser passado então, se não carimbar, isso é o que se vive no vestiário. Se não carimbar, não tem debate. Você pode me trazer uma tela de 10 páginas. Você pode me trazer uma tela de 10 páginas de bônus do Dorival. Então são 10 telas, não é uma tela só. Não, isso é 20 telas, 30 telas, 40. Você pode me trazer 55 milhões de bônus do Dorival? Se não ganhar, amigo. Que uma frase vai quebrar todos esses bônus do Dorival diante da permanência dele. Vice da Libertadores. Eu concordo com você, mas vocês não acham que nós aqui, como analistas, temos a obrigação também de olhar? Claro. Porque eu fico muito triste de pensar que, assim, claro. Para mim ele já chega de uma maneira diferente. Quando ele pega... Mas vocês estão botando o Dorival fora do Flamengo? Não, se não ganhar, você fica triste. A gente está pensando... Eu acho que é uma perda enorme para o Flamengo. Eu porque também eu acho o seguinte, ele chega de uma maneira ímpar. Ele chega fazendo, primeiro, uma política de colocar o Diego Alves para quebrar qualquer tipo de métrica que falasse em ambiente ruim. Calma. Ele chega e coloca o Diego
Flamengo, que tem um contrato vencendo daqui a pouco para jogar, ele acaba com animosidade. Ele recupera o Léo Pereira de uma maneira... Outra coisa, ele foi... É isso, mas é importante para o trabalho dele. Sim, ele usou a experiência dele. Quem é o jogador que ele recuperou melhor? Você consegue dizer? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Não sei, Léo Pereira? Pedro. Para mim é o Pedro. Léo Pereira. Eu acho que mais o Léo Pereira. Porque a função do Léo Pereira é o seguinte, o Pedro pode errar um gol, beleza, tem outra oportunidade. Seu ponto, Zé, mas o Léo Pereira erra um. Não, sim, é emblemático. Mas o Léo Pereira erra muito emblemático. O Léo Pereira erra uma... pode ser um gol do time adversário. Gente, o Léo entrava no time do Flamengo, era um desespero na torcida. Agora o Léo entra, a torcida fica tranquila. Porque o Pedro... Mas é o Pedro artilheiro. Sim, mas o Pedro você pode colocar na conta dos outros treinadores. Porque o Pedro sempre foi isso daí. Né? Porque o Pedro sempre foi isso daí. Aí você põe na conta dos outros treinadores. O Léo Pereira também era muito bom quando ele chega ao Flamengo. Sim, mas o Léo Pereira com os outros treinadores foi um... Esses dois jogadores com os outros não rendiam. Por exemplo, eu acho que todos... O Everton Ribeiro rendia. Todos evoluíram. Todos evoluíram. Se você analisar o Rodinei, quem fala de Rodinei? Rodinei agora até então os caras estavam pedindo o Rodinei para jogar para a seleção brasileira. Rodinei quando tinha o Paulo Souza, os caras estavam querendo mandar embora. O Léo Pereira, o próprio Davi Luiz. O Rodinei foi emprestado, Zé. Entendeu? O próprio Davi Luiz. Thiago Maia. O Thiago Maia jogava uma, ficava fora. Thiago uma, ficava fora. O próprio João Gomes, quer dizer, ele encontrou espaço para todo mundo. O próprio Arrascaeta, que vinha salvando o Paulo Souza. Exato. Só que assim, ele deixou de ser o protagonista. Para mim é melhor que eu acho que ele tem 2019. Eu acho que ele deixou de ser o grande protagonista pelo fato de salvar um treinador e passou a ser o cara que dá o toque da cereja. Sabe aquela cereja do bolo ali, aquela coisinha diferente que só o cara faz? Mas por quê? Porque todo o mecanismo proporciona ao Arrascaeta essa facilidade. Porque antes o Arrascaeta não tinha os espaços para chegar, porque o Everton Ribeiro estava mal posicionado, porque antes era o outro patamar, como é que chama? Antes era o Bruno Henrique. Então tinha uma outra função. Ou seja, quando ele chega, ele faz uma mudança enorme no Flamengo. E ele usou da experiência dele de forma assim magistral. Porque ele chega, qual que era o clima? O ambiente é ruim, a geração 8-5 não presta, porque isso, porque o Diego... Beleza, vem cá, reuniu o grupo, provavelmente ele vai ter falado assim, vou dar chances para todos jogarem. Primeiro jogo contra o Internacional, jogou todo mundo. Sim. Segundo jogo, jogou todo mundo. Terceiro jogo, jogou todo mundo. Pronto, beleza? Agora é o meu time. Coloquei todos para jogarem, vocês viram que não está dando certo, eu vou montar do jeito que eu quero. Por quê? Porque ele não deu a possibilidade do jogador reclamar. Ele não deu a possibilidade do Diego... Quem é o principal símbolo de recuperação? Eu acho que em termos de importância de carreira, Léo Pereira. Para mim é o Léo também. Pereira. Para mim, Pedro. Tá vendo? Ó, vai começar a pulverizar. Para você, quem é? Para mim é o próprio Dorival. Não. Quem ele recuperou no Flamengo? A gente está falando de jogador. Bom, jogador? O Rodinei, para mim, é um símbolo muito maior, porque o Rodinei foi de piada cogitado em seleção. Exato. É legal. O tamanho da evolução dele tem resposta porém, o Rodinei era chacota, não queriam que renovasse. Porém, é bom lembrar que o Rodinei se recupera no Internacional com o Abel Braga. Não, esse ano, ele vinha mal no Flamengo, o Rodinei. Não, ele nem vinha jogando. Tanto é que... Isso, não tinha nem espaço. Sim, mas esse momento que o Rodinei vive hoje, ele estava vivendo no Inter. Muito bem. Estava muito bem. Aquele time que bate vice-campeão era um time que tinha o Rodinei como uma das grandes armas do Abel. Aí o Rodinei comete aquele erro capital e horroroso na expulsão contra o Flamengo no Maracanã, no jogo que o Inter, para mim, perde o campeonato ali. Mais do que o jogo do Sport, porque ali era a chancela de, tudo bem, perdeu o Sport em casa, foi horroroso, mas era o confronto direto. E ele perdeu o confronto direto, perdeu o campeonato. Não, mas então foi o Dorival que recuperou ele ou não? Não, ele foi potencializado pelo Abel e aí agora o Dorival... Quem é o cara para você? Rodinei? Vou colocar o Rodinei, sim. Os outros... Pedrão? Vamos pensar que a gente tem 4 nomes aqui para debater. O Léo, o Rodinei, o Everton Ribeiro e o Pedro. Para mim, o Pedro fica em último nessa lista. Então, vamos lá. O Rodinei, para mim, tem algo que é muito importante. O Rodinei sai de chacota para ser considerado em coletiva do Tite. Isso é grande. Sim. Isso é grande. O Everton Ribeiro menos, porque eu já acho o Everton Ribeiro genial. Sim. Eu acho que tem muito de um ajuste. Por várias vezes aqui a gente já até discordou, porque eu sempre achei o Everton muito importante. A gente não, eu sempre concordei. Tem um ajuste de posição
potencializa, rende muito mais. Beleza. Aí tem o Léo e tem o Pedro. O Léo era aquele apavoro, né? A torcida não podia ouvir o nome dele, estava aquecendo ali quando chamava para entrar, coitado. O cara já ia correndo com as pernas tremendo, porque o Maracanã inteiro estava vaiando. Tudo bem. Só que eu acho que o Pedro não adianta. O Pedro, para mim, é o símbolo do Flamengo, sabe? É o cara que empurra a bola para dentro, que faz 4 gols na semifinal. Tá na seleção brasileira. Artilheiro de Libertadores, é o cara convocado, muito provavelmente, se nada sai muito do trilho, vai para uma Copa do Mundo. Então, acho o Pedro a figura, igual aquele papo de 2019. Por mais que tenha Bruno, Arrascaeta, Maré, o Gabriel é o grande rosto aqui. Então, o Pedro é o rosto desse Flamengo do Dorival. Mas sabe por que eu acho ele menos símbolo? Você fala do Léo Pereira, não, vou te dar um outro argumento. Eu acho ele menos simbólico, porque todo mundo já sabia da capacidade do Pedro. E o Dorival, entre aspas, e o Dorival, entre aspas, ele é muito entre aspas, tá? Ele é ajudado pela lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique machuca, então esse espaço se abre. Mas os então outros jogadores que ele recupera... O Léo Pereira é ajudado pela lesão do Rodrigo Caio. Pode ser também, é um bom ponto. Mas é que o Rodrigo já não vinha jogando, Não, mas tudo bem, mas eu tô falando do trabalho em si. Sim. Cara, o debate estava interditado. O debate em janeiro era se o Pedro tinha que ser vendido ou não. Se o não tinha como botar Gabriel e Pedro. O treinador, traz o time por dentro, abre o Gabriel. O Pedro estivesse jogando agora com o Gabriel. Entendeu? Se não fosse o Dorival. Machucou o Cebolinha. Estaria lá o Marinho. Ia jogar o Cebolinha. O Marinho. O Cebolinha é contratado às pressas. O Cebolinha é contratado às pressas. Pra vaga do Bruno. Pra vaga do Bruno. Então, tipo assim, não era nem a lógica de mercado do Flamengo. Por isso que eu falo, vamos pontuar quem é o culpado da fase boa. É o Dorival.